Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, para essa conversa, que eu espero que seja interessante e útil, para debatermos um pouco os desafios da agricultura brasileira a partir de uma perspectiva internacional. Queria agradecer os organizadores pelo convite. É sempre um privilégio e uma alegria voltar a Curitiba, né, onde morei boa parte da minha vida. Agora estou em Genebra e atuo há muitos anos junto à Organização Mundial do Comércio. Né? A minha área de atuação mais direta são os contenciosos, são as disputas, né, nas quais eu participei durante 10 anos ou mais, ou 15, com o agora diretor-geral da OMC, embaixador Roberto Azevedo, e eu vou falar disso ao final da nossa conversa. Mas eu gostaria, antes disso, de compartilhar com vocês uma visão de Genebra. Depois também, ao final, podemos também abranger um pouco mais do Mercosul, etc. É um prazer estar aqui com o nosso colega da Agricultura. E certamente podemos depois compartilhar ideias ou percepções sobre os desafios e como vencer os desafios que vocês, como parte integrante da comunidade agrícola do Paraná e do Brasil, enfrentam. Eu preparei alguns poucos slides assim, só para dar um pano de fundo para a nossa conversa. Eu vou tentar usar o equipamento. Eu acho que essa perspectiva lá das beiras do Lago Le Mans é importante para vocês. Parece distante, mas não é. O que é decidido, que é negociado em Genebra, tem depois um impacto talvez mais direto do que vocês imaginam nas perspectivas empresariais, comerciais de cada agricultor brasileiro. Né? É distante, mas na Organização Mundial do Comércio é lá que se delimita o campo de jogo do comércio internacional, na área de bens industriais, na área de serviços, na área de propriedade intelectual e também, naturalmente, na área agrícola. São negociações que acontecem diariamente, cada vez mais difícil de chegar a uma conclusão rápida, porque são agora 164 países, correspondendo a 95% do comércio mundial. E tudo tem que ser negociado por consenso. Então, vocês imaginem Estados Unidos, China, África do Sul, Paraguai, Gabão, Costa Rica e Brasil chegarem num consenso sobre cada um dos assuntos. Muito difícil. Mas quando se chega, é um grande avanço e vale para todos os países. O caminho, naturalmente, alternativo é via os acordos regionais, como seria o Mercosul-União Europeia, ou bilaterais, né? Um acordo Brasil-China, Brasil-Estados Unidos, se fosse possível, dadas também as amarras do Mercosul. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a atualidade, os desenvolvimentos mais recentes lá na Organização Mundial do Comércio. Certamente vocês terão acompanhado pela imprensa, né? Mas é importante saber, antes disso, que na OMC ainda existe um grande desequilíbrio histórico entre o tratamento estrito dado aos temas, aos subsídios, às condições da área industrial, subsídios industriais, por exemplo, e as regras que valem para o mundo agrícola. Há um descompasso, né? Quando o Brasil, por exemplo, lá atrás,
deu subsídios via o PROEX para a Embraer, imediatamente, né, questionamentos, e um painel do Canadá, da Bombardier, contra o Brasil. Por outro lado, quando se vai analisar o que os Estados Unidos, a China, a União Europeia, a Noruega podem conceder em termos de subsídios à exportação ou apoio doméstico, salvaguardas aos produtos agrícolas, o tratamento é muito mais leniente. Então, basicamente, o que desde 95 se tentou, é quase um resgate de uma dívida histórica, que vinha desde 1947, quando foi criado o GATT, e a partir de 95, na OMC, que o sucedeu. Nós completamos agora 20 anos de negociações da rodada Doha, onde o pilar central eram os temas agrícolas. E nessa batalha, porque é uma batalha mesmo, um dos atores principais, se não o principal, é o Brasil. O país que manteve o tema agrícola vivo no OMC, montanha acima, né, empurrando a pedra montanha acima, foi o Brasil. Né? Não sozinho, porque sozinho não se consegue, mas através de coalizões, coligações variáveis ao longo do tempo. Né? Quem são esses atores lá? Durante muito tempo foi o G20, né? um grupo criado pelo Brasil em 2003, no qual estavam a China, a Índia, a Argentina, os países do grupo de Cairns, Austrália, Canadá e outros, que tinham interesse em liberalizar o comércio agrícola mundial. Só que esse era um grupo. Ele fazia frente ao G33, onde estavam Indonésia, Filipinas e outros países muito mais protecionistas, Noruega, Japão, além, claro, dos países que têm estatura própria, não precisa de nenhum grupo. A União Europeia, os Estados Unidos e mesmo a China hoje em dia. E a formação desse G20 mudou a configuração e a dinâmica negociadora em Genebra. E rendeu frutos. Arduamente, foi um trabalho árduo que durou 20 anos. Né? E o que se conseguiu mais recentemente, né, dentro daquele universo dos 3 grandes pilares de negociação da área agrícola, que são os que estão vendo na tela aí, que são a área de apoio doméstico, para a produção doméstica, a área de competição nas exportações, que compreende os subsídios às exportações, as restrições às exportações, os créditos e garantias à exportação, e também de acesso a mercados. O avanço que se conseguiu até agora foi num pilar apenas. O segundo, competição nas exportações. Terá passado um pouco despercebido na imprensa, talvez porque aconteceu pouco antes do Natal, na reunião ministerial do OMC, que acontece cada 2 anos, em 2015, em dezembro de 2015, um sucesso, um evento de importância histórica, que foi, finalmente, o consenso dos países para a eliminação dos subsídios agrícolas. Como falei para vocês, os subsídios industriais já estavam proibidos, já eram considerados proibidos, porque muito distorsivos das condições do comércio, desde a década de 60. A sua contraparte na área agrícola só se deu agora em 2015. E vejam só, como se conseguiu essa vitória, que tem um impacto direto na competitividade do produto brasileiro, né, que tem que concorrer com bilhões em subsídios dados pelos Estados Unidos, ou pela União Europeia, ou pelo Japão. Né? Como é que se conseguiu essa eliminação dos subsídios agrícolas? Basicamente, com a mudança dos parceiros de negociação. O G20, que começou tão bem, e que mudou a dinâmica negociadora, acabou, ao final, se tornando quase uma marra pelos interesses diferentes que tinham a China e principalmente a Índia, para não dizer de alguns outros países, que em 2003, quando da criação do grupo, eram muito convergentes, com o tempo foram criando problemas. Então, não se conseguiam avanços ou propostas, porque esses países tinham interesses um pouco mais protecionistas.
Então, um pouco antes da reunião de Nairobi, o Brasil mudou a chave negociadora e conseguiu criar uma aliança com quem? Com a União Europeia, que geralmente é com quem nós temos mais problemas na área agrícola. Mas a junção dos interesses, nesse momento, da União Europeia e do Brasil, destravou o tema e criou uma pressão tamanha que conseguiu convencer, ou deixou pouca margem de manobra, inclusive para os outros grandes atores, Estados Unidos, China e Índia. Né? Foi um feito histórico. Né? Depois de 60 anos, finalmente, a proibição dos subsídios das exportações, que atualmente, alguns dirão, não estava sendo utilizado em grande montante pelos países, mas previne o futuro, porque bastam os preços internacionais das commodities caírem, que a tentação para, de novo, aumentar a competitividade de modo artificial via subsídios aconteceria. Então, realmente foi uma grande vitória. 2 anos antes, já em Bali, houve também um avanço com o Acordo de Facilitação de Comércio, que, apesar de não dizer respeito apenas a bens agrícolas, diz respeito a tudo, terá também um impacto significativo para as exportações agrícolas. Por quê? Porque o objetivo principal desse acordo é desburocratização, é a facilitação dos trâmites alfandegários. E isso deve também, naturalmente, propiciar benefícios para as exportações de bens agrícolas. A grande pergunta é: o que é que pode ser conseguido, se é que é possível, na próxima ministerial, que é em dezembro de 2017, será provavelmente ou no Uruguai ou na Argentina, essa ministerial. A rodada de Doha não está oficialmente morta, não foi assim declarada, mas realmente ela está imóvel. Os países já estão negociando outros temas. Mas existe a possibilidade ainda de conseguir-se no pilar de apoio doméstico, ou seja, naqueles programas de sustentação de preço, de seguro de renda que existem nos países, de se conseguir algum avanço. Naturalmente, aí o país mais visado e que teria mais a pagar seria não a União Europeia, seria sim os Estados Unidos. O problema com a União Europeia é no pilar de acesso a mercados, cotas, picos e escaladas tarifárias. Já com os Estados Unidos é apoio doméstico. Não é à toa que o Brasil conduziu e ganhou o contencioso do caso algodão, falaremos em seguida. Porque basicamente o que os Estados Unidos concede em grande escala são os subsídios para apoio doméstico, para a produção doméstica, só que acabam muitas vezes, naturalmente, tendo impacto também na formação do preço internacional e no aumento das exportações. A União Europeia talvez apoie essa proposta. E o Brasil, junto com Paraguai, Colômbia e Argentina, circulou recentemente em Genebra uma proposta com 4 opções para o tratamento desse pilar, que vão desde o estabelecimento de um limite máximo de subsídios à produção, ou também com o estabelecimento de um teto máximo por produto, coisa que hoje não existe no OMC, para evitar a concentração de apoio numa commodity apenas, ou também um tratamento commodity por commodity, não mais regras que valeriam para todos os produtos agrícolas, mas algo que não é comum no OMC é tentar tratar-se dos produtos por caixas, ou por um grupo específico de produtos. Né? Não se pode dizer hoje se essas propostas terão futuro, mas existe uma percepção de que há um espaço negociador até a próxima ministerial de 2017, e o Brasil está fazendo isso diuturnamente. Né? E como eu disse, as coligações variam com o tempo. Né? Às vezes é o G20, às vezes agora com a União Europeia, podem acontecer outras coligações. O Mercosul muitas vezes não atua como o Mercosul,
Mas os países individuais, Argentina, Paraguai principalmente, Uruguai também, muitas vezes compartilham objetivos comuns, né? E acesso a mercados, esse realmente está um pouco fora do horizonte presente. E isso naturalmente afeta muito o Brasil, né? Todos vocês sabem, né, para exportar para a União Europeia, frangos é por via de cotas, açúcar, cotas, né? E não há uma perspectiva muito fácil de se conseguir uma redução disso, a não ser via, talvez, no Mercosul, na Europeia. E esse tema estamos acompanhando aí há quantos anos, né? Anda, não anda. E, naturalmente, para conseguir um avanço na agricultura, o Brasil teria que pagar em alguma área, que provavelmente seria na área industrial, na área de serviços, e aí existem as resistências que conhecemos também. É todo um jogo de tomar lá da cá, não existe ganhar sem pagar. Todos ganham, se querem ganhar, tem que pagar em alguma área com concessões na mesma área ou em outras. No caso do Brasil, é agricultura por reduções tarifárias na área industrial ou abertura do mercado de serviços que geram resistências, né, que todos sabemos no Brasil. Mas são batalhas, e realmente uso a palavra deliberadamente, né, não é um passeio, não são conversas diplomáticas, né, são brigas, negociações noite adentro para conseguir-se delimitar as regras do jogo de maneira equânime. Aquilo que vale para bens industriais, para serviços, para propriedade intelectual, por que não valem para a área agrícola? Onde nós somos extremamente competitivos, né? Então, essa é a batalha. Bom, esse é o panorama resumido na sua essência da área negociadora na área agrícola atual em Genebra, na OMC. A partir agora de setembro, o ritmo vai se acelerar, né? E veremos se é possível conseguir algo em 2017. Outra grande área de atuação do Brasil em Genebra, na área de bens agrícolas, é o monitoramento. Monitoramento do quê? Das atividades, das medidas tomadas pelos países na área agrícola, né? No comitê SPS, né, ou seja, de medidas sanitárias e fitossanitárias, esse aí é o foro, é o locus mensal, onde os países vão e põem o dedo no olho dos demais, dizendo: você está impedindo as minhas exportações de manga, ou de milho, ou de arroz, ou de algodão, supostamente por conta de barreira, de problemas sanitários, e isso é falso, porque a tua medida não tem uma sustentação científica. Por exemplo, existe todo um mecanismo de STCs, de preocupações comerciais específicas, né, que todo país levanta. Há toda uma lista gigantesca, assim, de centenas de reclamações de um país contra o outro, e a cada mês, a cada 2 meses, há uma reunião onde então os países montam o seu caso, né, e dizem: essa barreira não é aceitável, não tem fundamentação. O outro país responde. Pode ter um efeito ou não, depende de muita coisa, depende de reuniões bilaterais que se fazem à margem da reunião multilateral, depende de pressões, depende de concessões, né? Então é um jogo negociador, sempre em busca de um level playing field, de um campo de jogo nivelado, né, que não seja torto contra os interesses legítimos do Brasil nesse caso. Também o Brasil tem pleiteado o aumento da transparência, especialmente nas notificações. A notificação é um papelzinho que os países têm que mandar regularmente com as medidas de apoio ao setor agrícola, né, doméstico ou exportação, né? Quanto subsídio está sendo dado, ou de apoio doméstico, ou qual é o nível de sustentação de renda, de preço de produto que está sendo feito por cada país, né? Há países que cumprem esses prazos, essas obrigações, e outros que não. O Brasil está em dia, os Estados Unidos está, acho que 1 ano atrasado, China e Índia estão vários anos atrasados. E é a partir daí, a partir dessa radiografia que se tem do comércio agrícola nesses países, que os outros países podem então atuar, podem inquirir, podem perguntar o que está acontecendo. Esse montante partiu de 50 para 350 em 2 anos. O que aconteceu? Há um motivo? Às vezes há um motivo. Às vezes houve uma seca, um desastre natural, um período de fome.
Às vezes não, às vezes é um incentivo não autorizado da produção agrícola, que pode ou não ter efeito no Brasil. Então, é todo muito movimentado, né, nessa área agrícola. É lógico que esse panorama não passa todo o campo do dia a dia do que o governo brasileiro está defendendo no OMC, né? Porque em paralelo a essas reuniões formais da OMC, acontecem dezenas, centenas de reuniões bilaterais ou em grupos menores para tentar elaborar novas propostas sobre cada assunto, e aí meses e anos de discussão sobre a vírgula, sobre o parágrafo, sobre incluir ou não uma cláusula. Mas esse avanço que é lento, quando dá resultado, como eu falei, ele vale muito, porque ele vale para todo o ambiente, 95% do comércio mundial, né? Muito bem. Só que todo esse esforço negociador, às vezes ele não conclui isso com sucesso, não se tem uma nova regra, ou sim se tem uma nova regra, só que ela é descumprida. Ou as regras já existentes, que tampouco são observadas, e então pode haver um prejuízo imediato para outros concorrentes naquele produto agrícola. E existe então na OMC esse terceiro pilar da vida ordinária da OMC, que é o mecanismo de solução de controvérsias, que, como vocês sabem, é considerado o mais eficaz, entre aspas, tribunal, né, para o comércio internacional que existe. Para dar um elemento de comparação, na área geral do direito internacional público, a Corte da Haia julgou cerca de 150, 160 casos desde a sua criação, logo após a Segunda Guerra Mundial. Na OMC, o Sistema de Solução de Controvérsias, com seus painéis e o órgão de apelação, já está no caso 507, 508, né, em apenas 20 anos. Então, é um instrumento poderosíssimo para os países fazerem valer os seus direitos. E não é uma tarefa fácil, ao contrário, ela é árdua e difícil. E cada caso exige uma movimentação da engrenagem, de um lado do governo e da sua estrutura, do outro lado, e sem dúvida e primordialmente, do setor privado, né, que tem que caminhar juntos e montar um caso. A estrutura tanto de funcionários governamentais, do Itamaraty, do Ministério da Agricultura, do Indústria e Comércio, e com advogados privados em geral, brasileiros ou estrangeiros, que consigam conduzir esse caso num período relativamente rápido, de 1 ano e meio, 2, 3, para se conseguir uma definição do órgão de solução de controvérsia sobre a compatibilidade ou não de uma determinada medida tomada por um país. Isso dá resultado. O que é que algumas disputas no OMC podem ter a ver comigo, agricultor, no Paraná, em São Paulo, no Brasil, né? Eu posso ter alguma vantagem com isso? Eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Muitos já terão acompanhado pela imprensa, mas o que eu quero fazer mostrando algum desses casos dar a dimensão para vocês da importância do assunto bens agrícolas na Organização Mundial do Comércio. E a disputa, ela se dá não só pela definição, se é legal ou ilegal uma determinada medida, mas também olhando-se o impacto que essa definição, por um painel, pela ordem de apelação, terá nas negociações que estão acontecendo em paralelo. E não pode haver exemplo mais claro disso do que a atuação do Brasil no caso algodão contra os Estados Unidos ou no caso açúcar contra a União Europeia. Antes disso, para dar um contexto, o Brasil, dessas 500 disputas do OMC, o Brasil participou em 147 casos. É o país em desenvolvimento que mais participa desse sistema. Como demandante, que é a melhor posição, naturalmente, 29 casos. Com isso, nós estamos na frente de qualquer outro país em desenvolvimento, na frente da China, na frente da Índia, na frente do México. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, da União Europeia e do Canadá.
como demandado, que não é a posição boa de estar, né? É ser acusado de alguma coisa, 16 casos. Estamos sendo demandados atualmente num caso, não agrícola, que é o caso da União Europeia e do Japão contra o Brasil, no caso da nossa política industrial, né? O Inovar Alto e também os processos produtivos básicos. É um caso muito difícil, né? As perspectivas não são boas, né? E aí então é um caso contra o Brasil. Mas então isso é só para demonstrar como o Brasil é ativo nesse sistema. Agora, o interessante é que desses quase 30 casos, a metade aconteceu em relação à área agrícola, né, para defesa dos interesses agrícolas brasileiros. E o Brasil conseguiu, como talvez nenhum outro país, usar os resultados dessas disputas para influenciar as propostas para novos acordos agrícolas. Aqui é meramente para dar uma ideia dos produtos que foram tratados nesses casos, né, desde 98. Frango, café solúvel, frango de novo, suco de laranja, açúcar, algodão, frango congelado. Aí era uma coleção de produtos no 365, eram vários produtos, era trigo dos Estados Unidos, trigo, soja, algodão também, milho. O 382, de novo, suco de laranja, África do Sul, frangos, né? Mas o Brasil atua não só como demandante principal, ele participa do caso dos demais países. Para quê? Para tentar influenciar a formação da jurisprudência, na definição, na interpretação das regras agrícolas, do acordo agrícola da OMC, que, como eu falei, é mais leniente do que o acordo sobre bens industriais, mas tentar influenciar essa jurisprudência a seu favor, né? Então, aí nós temos casos muito importantes. Por exemplo, tem 2 casos contra a Indonésia, um da Nova Zelândia e outro também dos Estados Unidos, sobre uma série de restrições às exportações de produtos agrícolas. Esse último caso ali em azul, 492, é crucial. É um caso da China contra a União Europeia, na qual a China contesta cotas dadas pela União Europeia ao Brasil e Tailândia de frangos. E isso foi feito pela União Europeia porque ela perdeu um outro painel contra o Brasil que aparecerá em seguida. Só que este caso aqui, a China diz: eu fui excluída e não havia base para minha exclusão e eu fiquei sem cota. Então vocês têm que reabrir essas cotas, e o Brasil exporta $1 bilhão de frango para a União Europeia, e vocês têm que dar uma parte dessas cotas para mim. Essa é a discussão. A China tinha sido excluída por conta de barreiras sanitárias lá atrás, em 2000, 2002, a febre aviária, que a excluiu, então, da definição dessas cotas. Atualmente, o que é que o Brasil está fazendo na área agrícola nesse âmbito dos contenciosos? Nós temos 3 casos imensos na área agrícola que podem ter impacto direto nos interesses exportadores brasileiros. São 2 contra a Indonésia, um sobre carne de ave, sobre frango, e outro carne bovina. Imaginem, a Indonésia é um país muçulmano com uma população de, alguém sabe, 250 milhões de pessoas. E nós temos entrada 0 nesse mercado. Então, qualquer espaço que se consiga nesse novo mercado é gigantesco. É todo um novo horizonte que se abre para o Brasil. E a Indonésia, ela tem se particularizado na OMC como um dos países mais protecionistas. E a negociação com a Indonésia não é fácil. A burocracia indonésia é de difícil trato, descoordenada. Só que a Indonésia, há algum tempo, ela tem adotado o princípio da self-sufficiency, da autossuficiência, que basicamente, traduzindo, significa: se eu, Indonésia, produzo tal produto, eu não vou importar. Simplesmente assim, é o fim do livre comércio, né? Se eu produzo frango, não preciso importar frango, né? E isso ela implementa mediante um sistema de licenciamento de importações absolutamente complexo e complicado, com momentos do ano que você pode importar. Se você perder o momento, tem que esperar 1 ano. É obrigatório ter um armazém no destino e não pode ser alugado, nem emprestado, nem usado, tem que ser proprietário.
são dezenas de autoridades que devem dar licença, é muito complicado. E ao final, o que se tem é uma medida de proibição das importações, que não está escrita. Basicamente, o Brasil está fazendo um caso, não apenas contra cada uma das muitas medidas individuais, mas, além disso, o Brasil caracterizou esse conjunto de medidas como uma medida não escrita, cujo efeito é proibir as exportações. O exportador desiste, ele já nem sabe por que ele não está conseguindo exportar, se é por essa medida, por aquela. E a Indonésia, de tempos em tempos, muda as medidas, revoga uma, implementa uma nova, e você não consegue exportar. Não é diferente da situação com a Argentina, né? A reclamação dos nossos exportadores de têxteis, sapatos, chocolate, né? As declarações juramentadas da Argentina, que também foram condenadas recentemente no OMC, basicamente é um emaranhado de medidas que impedem as exportações. E isso tanto para frango como para carne bovina. Na carne bovina tem o detalhe adicional que a Indonésia não reconhece o princípio da regionalização, ou seja, especialmente para a exportação de carnes, de que se há uma área do país livre de doenças, é possível a exportação, deve ser possível, permitida a exportação dos produtos desta área, mesmo que tenha havido um foco de febre aftosa no Mato Grosso, mas se as exportações de frango estão vindo, ou de carne, estão vindo de São Paulo, ou do Paraná, ou de Santa Catarina, essas exportações devem ser aceitas. A Indonésia não reconhece. Então será uma batalha conseguir provar isso e ganhar, de maneira a abrir o mercado indonésio. Em relação ao açúcar, nós temos um problema imenso com a Tailândia. O curioso é que essas barreiras tailandesas às importações de açúcar, elas já foram condenadas no OMC num caso conduzido por Brasil e Tailândia contra a União Europeia, que concluído em 2005. A Tailândia foi co-demandante com o Brasil naquele caso, e os dois países conseguiram desmontar um esquema de produção de açúcar governamental que foi considerado incompatível com as regras do OMC, que são as cotas de açúcar, cota A, cota B e a cota C, que é exportada. E havia o quê? Um efeito, um transbordamento, um spillover effect do açúcar da produção nacional A e B, que produzido em excesso por conta dos subsídios ia para a cota C, que tinha que ser exportado, e isso afeta as exportações brasileiras em terceiros mercados, né? Isso já foi condenado, e a Tailândia também, não diferentemente da Indonésia, tem uma burocracia governamental um pouquinho mais complicada que a brasileira, e eles nem sabiam que tinham litigado esse caso com o Brasil em 2005, né? E o Brasil agora está na véspera de pedir a solicitação do painel. Já houve consultas, estamos na véspera de realmente oficializar um pedido de painel, que demoraria mais um ano, para demonstrar isso, e estamos esperando um sinal concreto do governo tailandês de que reformaria esse sistema, o que é difícil, porque tem a ver também com a situação política da Tailândia, que está sob uma junta militar, que depende do apoio de parte da comunidade agrícola, dos agricultores, que depende naturalmente desse apoio. Então provavelmente não haverá essa mudança, e o Brasil terá que continuar com o contencioso para tentar liberar, não o acesso ao mercado tailandês, que não nos interessa, que é uma grande produtora, mas sim impedir que a Tailândia afete o preço internacional da mercadoria, como fazia na europeia, e não compita com o nosso produto em terceiros mercados. Estou vendo que o tempo está acabando. Eu só queria, aqui ao final, pedindo a complacência de 1 minuto a mais, para falar de 3 casos emblemáticos na OMC, né, que todos os países na OMC reconhecem, que marcaram, né, a história daqueles da delimitação das regras agrícolas mediante disputas na OMC. Um foi exatamente o caso que eu falava, foi Brasil, Tailândia e Austrália contra a União Europeia por subsídios indevidos que a União Europeia dava à exportação de agrícola, à exportação de açúcar, né, que nos afetava em terceiros mercados. O resultado concreto desse caso foi: a União Europeia perdeu e reformou o seu regime açucareiro. Imediatamente, os exportadores da Única e também do Nordeste tiveram acesso a um aumento de 6 milhões de toneladas adicionais em terceiros mercados,
com o fim da concorrência desleal do açúcar de beterraba, com custo de produção muito mais alto que a média internacional. Custo de produção de açúcar de beterraba na União Europeia, à época do caso, era quase $700 a tonelada, a do Brasil era 160, 180. Né? Como o açúcar europeu competia no mercado internacional, graças ao subsídio, bilhões de dólares de subsídio. Tem um problema nisso. Qual pode ser o problema? Tremenda vitória, vendemos 6 milhões de toneladas a mais. O problema é que eles reformaram tão bem que 10 anos depois, isso foi em 2005, 10 anos depois, 2015, os europeus estão se tornando finalmente competitivos sem subsídios. Eles acabaram com a produção de açúcar de beterraba na periferia, na Grécia, na Irlanda, na Finlândia, se produzia açúcar, em Portugal, e agora estão concentrando nas áreas mais produtivas, França, Alemanha, Reino Unido. Estão gradualmente reduzindo o apoio interno e, a partir de 2017, eliminarão o sistema de cotas. Isso significa que o Brasil, que atualmente só exporta por cotas, a cota CXL, 334 mil toneladas anuais, e tem mais 250 na qual o Brasil também compete, o Brasil terá cada vez mais dificuldade de exportar isso daí. O Brasil ganhou do algodão no aumento da produção americana e na menor exportação brasileira. Os Estados Unidos não mudaram a Farm Bill até 2018, mas entraram num acordo com o Brasil que no total dá cerca de $1 bilhão de compensação ao Brasil temporária até 2018, que está sendo pago ao Instituto Brasileiro do Algodão. E, finalmente, um outro caso também emblemático do Brasil contra a União Europeia, o caso de frango congelado e salgado, o qual também, ao final, levou a essas cotas que eu mencionei, que dá um valor de cerca de $1 bilhão de exportações anuais de frango para o Brasil sob essas cotas que estão sendo contestadas pela China agora. Eu acabo aqui, porque já recebi 2 avisos de que o tempo se esgotou. Agradeço a atenção e a paciência de vocês e, naturalmente, estarei à disposição ao final para perguntas e debate. Obrigado. Obrigado, senhor. Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook.